E aí, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias diárias e exclusivas sobre o Mengão. Para ficar ligado nas notícias do nosso Mengão, curta, comenta e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado a todas as notícias do Mengão. Se liga porque o Flazoeiro vem com um caminhão cheio de notícias do nosso Mengão. Caiu a máscara e ficou provado que eles o tempo inteiro querem sacanear e diminuir o Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Michael, que deu sinal verde para sair do Mengão e duas equipes do mundo árabe estão interessadas no jogador. Vou falar sobre o West Ham, que bateu o martelo sobre a saída de Lucas Paquetá, e vou falar sobre o Cruzeiro, que persegue o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, ontem nós batemos a incrível marca de 2.490.000 inscritos. Eu preciso agradecer muito a vocês por isso. Muito obrigado mesmo. Mas você que não é inscrito, se inscreve aí no canal pra gente chegar em 2,5 milhões. Tá faltando pouco. Então é só você apertar nesse botão aqui escrito inscreva-se. Você não paga nada por isso. Nada, absolutamente nada. E ajuda demais o nosso trabalho. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, ontem ontem aconteceu mais jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que hoje ainda vai acontecer Juventude e Sport, Santos e Palmeiras e Fluminense e Mirassol foram adiados, né? A gente não sabe quando vai ser esses jogos. Palmeiras e Fluminense não jogaram nessa rodada do Campeonato Brasileiro por conta de terem chegado ali o Fluminense na semi e o Palmeiras nas quartas de final do Super Mundial. Então teve essa rodada adiada. Porém, os outros jogos aconteceram todos. O Flamengo venceu o São Paulo e o Cruzeiro, que não sai do pé do Flamengo ali, não sai da cola do Flamengo, venceu o Grêmio por 4-1 no Mineirão. Sendo assim, tá assim o G4 do Brasileiro. O Flamengo é o líder com 27 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado também com 27 pontos, Red Bull Bragantino é o terceiro colocado com 26 pontos, o Bahia é o quarto colocado com 24 pontos. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo tem 12 jogos e o Palmeiras tem 13 jogos. Depois tem Palmeiras na quinta colocação com 22, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, Botafogo na sexta colocação com 21, o Botafogo tem um jogo a menos, em sétimo colocado está o Fluminense com 20 pontos, que também tem 2 jogos a menos. Essa é a atualização completa ali, até a sétima colocação, né, da tabela do Brasileiro. Depois tem Atlético Mineiro, Ceará, Mirassol está em 10º colocado, Corinthians, Grêmio, Internacional, Vasco, São Paulo, Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e em último colocado com 3 pontos, o Sport Clube do Recife. Agora sim, essa é a atualização completa do Campeonato Brasileiro. Bom, ontem também, e eu preciso falar sobre isso, que eu tô com minha língua coçando para falar sobre isso, porque quando eles querem sacanear e quando eles querem diminuir o Flamengo, eles não poupam esforços. Só que ontem, muitos deles foram desmascarados. Ontem aconteceu a final do Super Mundial. E quem foi o campeão? O Chelsea. O mesmo Chelsea que no Super Mundial perdeu para o Flamengo e que grande parte da imprensa dizia é o pior Chelsea da história. Muita gente na imprensa dizia é o pior Chelsea da história. Isso só faz reforçar a minha tese de que eles tentam o tempo todo diminuir os feitos do Flamengo. Eles tentam o tempo todo diminuir o que o Flamengo faz. Eles tentam o tempo todo jogar água no angu do torcedor rubro-negro. O Flamengo ganhou do Chelsea, a torcida do Flamengo estava comemorando pra caramba e tinha um monte de gente falando que era o pior Chelsea da história, isso plantado muito por muita gente da imprensa, muita gente da mídia. Aí o Chelsea foi lá, foi campeão. E aí eu vou perguntar,
era o pior Chelsea da história? Será que realmente era o pior Chelsea da história? Ou era vocês que não estavam querendo admitir que o Flamengo fez uma grande partida e venceu do Chelsea? Ou vocês não quiseram admitir isso? Chelsea foi lá ontem e venceu o PSG assim, ó, passando o carro, vrau, passando o carro no PSG. 3-0 só no primeiro tempo. Então assim, fica muito claro e muito provado que o tempo inteiro querem diminuir, o tempo inteiro querem desmerecer, essa é a palavra, os feitos do Flamengo. A máscara caiu. A máscara caiu, porque os mesmos que falaram ontem que era o pior, que falaram durante a competição que era o pior Chelsea da história, ontem já mudaram o discurso. Na verdade, quando ganhou do Fluminense, já tinham mudado o discurso. Aí ontem meio que reforçaram, não é bem assim, não é o pior Chelsea, aquela coisa toda. Bom, vamos mudar o assunto, vamos. Falar agora, gente, sobre a situação do Michael, porque a informação é que o jogador, ele quer sair do Flamengo, ele quer voltar para o mundo árabe. O jogador ele já deu aval aos seus empresários para buscar a proposta. Até o Pablo Rafael trouxe a informação de que o Flamengo já liberou os representantes do Michael para buscar um novo clube para o jogador. Duas equipes do mundo árabe estão interessadas, o Al Dahil do Catar. Inclusive, essa informação do Al Dahil a gente trouxe com exclusividade, já tem antes do Super Mundial. Eu lembro que o Rian Moreira, que trabalha junto com a gente, ele trouxe a informação com exclusividade que o Al Dahil estava praticamente certo que ia contratar o Michael antes do Super Mundial, que ia esperar passar o Super Mundial para poder enviar uma proposta ao Flamengo, e o Al Walla, eu acho que é assim que se fala, são as duas equipes interessadas no futebol do Michael. Vale lembrar que o clube deve enviar uma proposta ao Flamengo para poder comprar o jogador, e o Flamengo não deve fazer assim não deve negociar muito para poder liberar, né? Já que o técnico Felipe Luiz e o próprio José Boto estão no mercado procurando um ala pelo lado esquerdo, que é justamente a posição onde joga o Michael. O que deixa muito claro que o Michael é um jogador que está na vitrine dos jogadores a serem negociados. Então, por conta disso, acredita-se na possibilidade aí de chegar a proposta e o Flamengo já liberar o jogador, até porque, segundo o Pablo Rafael, o Flamengo já comunicou os empresários do atleta para procurar uma nova equipe para ele. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação de Lucas Paquetá, porque se o jogador for realmente inocentado dentro do West Ham, já se bateu o martelo que vai abrir ali, vai colocar ele no mercado para que ele seja negociado. O Flamengo é um dos times que tem interesse, mas também tem equipes na Liga Árabe interessados na contratação de Lucas Paquetá. O jogador, ele já tinha falado que a preferência dele é voltar para o futebol brasileiro. Agora vai depender de como é que vai ficar realmente a situação. Se ele realmente, depois tá liberado, depois que tá absolvido, ele vai querer realmente voltar para o futebol brasileiro, ele vai querer realmente voltar para poder jogar no Brasil, voltar para o Flamengo. Então vai depender muito de tudo isso. A informação que saiu agora aqui, é que o Cruzeiro aguarda Flamengo por Matheus Gonçalves, e o técnico Léo Jardim, inclusive, ontem teria falado, né, sobre a negociação. Vamos ver aqui o que o Léo Jardim falou. Nem sei o que o Léo Jardim falou, só esperar fechar aqui, calma aí, para eu poder conseguir ler melhor. O técnico Léo Jardim está aguardando, ele quer a contratação. Está na quinta fase dos papéis assinados, por isso todas as hipóteses retiradas, pode não haver acordo. Tudo isso pode acontecer antes as 5 situações. Então já está na quinta fase, ou seja, ele deixou claro que a situação do Matheus Gonçalves para ir para o Cruzeiro está muito antecipada, porém, como ainda não está assinada, tudo pode acontecer, é o que fala o Léo Jardim,
técnico do Cruzeiro. Por falar em técnico, hoje Bruno Pivetti e Alfredo Almeida vão dar uma entrevista coletiva 11 horas da manhã no Ninho do Urubu, e a gente vai transmitir essa coletiva ao vivo. Para falar do quê, Flazoeiro? Falar de futebol de base. O Alfredo Almeida, ele passa a ser o novo diretor do futebol de base, e o Bruno Pivetti é o novo técnico da categoria sub-20 do Flamengo. Então, às 11 horas da manhã, Ninho do Urubu, nós estaremos ao vivo na Flazoeiro TV, tá certo? Bom, falar sobre o Pedro, porque hoje também o Flamengo volta a treinar, e a expectativa é que o problema entre Pedro, diretoria, Felipe Luiz e elenco seja resolvido. Acredita-se até na possibilidade de hoje o jogador, quem sabe, pedir desculpas ao elenco e voltar ali a treinar e se relacionar para o jogo do Santos na próxima quarta-feira. Estou dizendo de possibilidade. Foi a condição que o técnico Felipe Luiz deu a ele para ele poder voltar a treinar. Agora vai depender da humildade dele e da vontade dele também, né? De querer continuar no Flamengo. Então, se ele realmente quer continuar no Flamengo, ele vai precisar fazer isso. Vai precisar ser humilde, vai precisar pedir desculpas e vai precisar aí voltar às suas atividades normal. Do contrário, traz a proposta, porque vai embora. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!